leitura do livro A Gênese segundo o Espiritismo, um livro escrito por Allan Kardec pelos Espíritos e traduzido por Guion. E hoje a gente vai falar sobre o que são as estrelas fixas, né? Bom, Kardec diz o seguinte: as estrelas chamadas fixas e que constelam os dois hemisférios do firmamento não se acham de todo isentas de qualquer atração exterior, como geralmente se supõe. Longe disso, elas pertencem todas a uma mesma aglomeração de astros estelares, aglomeração que não é senão a grande nebulosa de que fazemos parte e cujo plano equatorial, projetado no céu, recebeu o nome de Via Láctea. Todos os sóis que a constituem são solidários. Suas múltiplas influências reagem perpetuamente, umas sobre as outras, e a gravitação universal as agrupa, todas numa mesma família. Esses diversos sóis estão, na sua maioria, como o nosso, cercados de mundos secundários, que eles iluminam e fecundam por intermédio das mesmas leis que presidem a vida do nosso sistema planetário. Uns, como Sírio, são milhares de vezes mais magníficos em dimensões e em riquezas do que o nosso, e muito mais importante é o papel que desempenham no universo. E também planetas em muito maior número e muito superiores aos nossos os cercam. Outros são muito dessemelhantes pelas suas funções astrais. É assim que certo número desses sóis, verdadeiros gêmeos da ordem sideral, são acompanhados de seus irmãos da mesma idade e formam no espaço sistemas binários, aos quais a natureza outorgou funções inteiramente diversas das que tocaram ao nosso Sol. E aí, em nota, Allan Kardec diz o seguinte: é o que a que se dá em astronomia o nome de estrelas duplas. São dois sóis, um dos quais gira em torno do outro como um planeta em torno do seu Sol. De que singular e magnífico espetáculo não gozarão os habitantes dos mundos que formam esses sistemas iluminados por duplo Sol. Mas também quão diferentes não hão de ser neles as condições da vitalidade? E continua assim: numa comunicação dada ulteriormente, acrescentou o espírito Galileu. Há mesmo sistemas ainda mais complicados em que diferentes sóis desempenham uns com relação a outros o papel de satélites. Conduzem-se então maravilhosos efeitos de luz para os habitantes dos globos que tais sóis iluminam, tanto mais quanto, sem embargo da aparente proximidade em que se encontram uns dos outros, podem mundos habitados circular entre eles e receber alternativamente as ondas de luz diversamente coloridas, e a reunião delas recompõe a luz branca. E continua assim: lá, os anos não se medem pelos mesmos períodos, nem os dias pelos mesmos sóis, e esses mundos iluminados por um duplo facho foram dotados de condições de existência inimagináveis por parte dos que ainda não saíram deste pequenino mundo terrestre. Outros astros, sem cortejo, privados de planetas, receberam os melhores elementos de habitabilidade concedidos a alguns. Na sua imensidade, as leis da natureza se diversificam, e se a unidade é a grande expressão do universo, a variedade infinita é igualmente o seu eterno atributo. Malgrado o prodigioso número dessas estrelas e de seus sistemas, malgrado as distâncias incomensuráveis que as separam, elas pertencem todas à mesma nebulosa estelar que os olhos dos mais possantes telescópios mal conseguem atravessar e que as concepções da mais ousada imaginação apenas logram alcançar. Nebulosa que, entretanto, é simplesmente uma unidade na ordem das nebulosas que compõem o mundo astral. As estrelas chamadas fixas não estão imóveis na amplidão. As constelações que se figuraram na abóbada do firmamento não são reais criações simbólicas. A distância a que se acham da Terra e a perspectiva sob a qual se mede da estação terrena o universo constituem as duas causas dessa dupla ilusão de ótica. E ele fala para a gente dar uma olhada no capítulo 5, item 12. Vimos que a totalidade dos astros que cintilam na cúpula azulada se acha encerrada numa aglomeração cósmica, numa mesma nebulosa que chamais Via Láctea.
Mas por pertencerem todos ao mesmo grupo, não se segue que esses astros não estejam animados todos de movimentos de translação no espaço, cada um com o seu. Em parte nenhuma existe repouso absoluto. Eles têm a regê-los as leis universais da gravitação e rolam no espaço limitado sob a impulsão incessante dessa força imensa. Rolam não segundo roteiros traçados pelo acaso, mas segundo órbitas fechadas, cujo centro um astro superior ocupa. Para tornar, por meio de um exemplo, mais compreensíveis as minhas palavras, falarei de modo especial do vosso Sol. Sabe-se, em consequência, de modernas observações que ele não é fixo nem central, como se acreditava nos primeiros tempos da nova astronomia, e avança pelo espaço, arrastando consigo seu vasto sistema de planetas, de satélites e de cometas. Ora, não é fortuita essa marcha, e ele não vai, errando pelos vácuos infinitos, transviar seus filhos e seus súditos longe das regiões que lhes estão assinaladas. Não, sua órbita é determinada e em concorrência com outros sóis da mesma ordem e rodeados todos de certo número de terras habitadas, ele gravita em torno de um sol central. Seu movimento de gravitação, como o dos sóis, seus irmãos, é inapreciável a observações anuais, porque somente grande número de períodos seculares seriam suficientes para marcar um desses anos astrais. O Sol central, de que acabamos de falar, também é um globo secundário relativamente a outro, ainda mais importante ao derredor daquele ele perpetua uma marcha lenta e compassada na companhia de outros sóis da mesma ordem. Poderíamos comprovar esta subordinação sucessiva de sóis a sóis, até que a nossa imaginação cansasse de subir a uma tal hierarquia, porquanto não esqueçamos, em números redondos, 30 de milhões de sóis se pode contar na Via Láctea. E aí ele coloca numa nota que é o seguinte: atualmente a ciência atribui à Via Láctea uma assombrosa quantidade de estrelas que varia de 200 a 400 bilhões de sóis. Bom, subordinados uns aos outros como rodas gigantescas de uma engrenagem imensa. E esses astros em números incontáveis vivem vida solidária, assim como na economia do vosso mundinho terrestre nada se acha isolado, também nada o está no universo incomensurável. De longe, ao olhar investigador do filósofo que pudesse abarcar o quadro que o espaço e o tempo desdobram, esses sistemas pareceriam uma poeira de grãos de ouro levantada em um turbilhão pelo sopro divino, que faz voem nos céus os mundos siderais, como voam os grãos de areia no dorso do deserto. Perdão. Em parte nenhuma há imobilidade, nem silêncio, nem noite. O grande espetáculo que então se nos desdobraria ante os olhos seria a criação real, imensa e cheia da vida etérea, que no seu imenso conjunto o olhar infinito do Criador abrange. Mas até aqui temos falado de uma única nebulosa, que com os milhões de sóis e os seus milhões de terras habitadas forma apenas, como já dissemos, uma ilha no arquipélago infinito. Gente, ficamos por aqui por hoje. Deus abençoe vocês. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.